Vamos falar rapidamente sobre a lei do superendividamento, que é a Lei 14.181 de 2021, que veio com o propósito de ajudar os consumidores com as suas dívidas. A lei do superendividamento, ela é uma lei que nasceu em 2021, pouco aplicada. Hoje já se vê mais decisões nos tribunais sobre a aplicação da lei e como então ela funciona. A dúvida é a seguinte: então você tem lá, vamos botar 5 contratos com o Banco Bradesco, cada contrato no valor de R$ 50.000, totalizando então R$ 250.000. Partindo desse pressuposto, você é considerado superendividado ou não? Existe uma relatividade enorme nessa fala. Não é só isso que se analisa. O que se analisa para considerar uma pessoa superendividada é, primeiro, o salário dela. Então, se a pessoa tem salário, qual é o salário dessa pessoa? Vamos supor que seja 5.000 mensal. E esse 250.000 em dívidas que ela tem, quanto que representa mensalmente? Representa 7.000 por mês. Certo. Isso significa, então, que ela é superendividada? Bom, partindo desse pressuposto, sim. Só que, como que essa pessoa conseguiu, com um salário de 5.000, a aprovação de 7.000 em parcelas mensais com o banco? Essa é a primeira pergunta. Porque daí, quando você busca a lei do superendividamento para te proteger, você tem que saber o que você apresentou na época que fez esses contratos. A lei do superendividamento, ela funciona para reequilíbrio contratual. Você pega as suas dívidas, apresenta um plano de pagamento lá para um processo judicial e o juiz vai dizer, baseado naquele plano, primeiro vai ouvir ali os credores, né, os bancos, enfim, quem são os credores, e vai dizer se aceita aquele plano ou não. Mas lembre-se que o banco ele não quer mudar a situação de pagamento. Ele já fez uma condição com você, então ele vai querer se defender. E nessa defesa, ele vai apresentar os documentos que ele possui relacionado a você na época que você fez os contratos, as contratações. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes o cliente procura com uma condição hoje atual de 5.000, 4.000 reais de salário. E aí, se a gente entra com uma ação de superendividamento, corre o risco do banco lá apresentar uma comprovação de renda de 30.000. Porque para você tirar 7.000 de parcela no banco, você tem que ter apresentado alguma documentação que comprova que você ganha muito mais do que isso, para que ele possa daí estudar a viabilidade de pagamento. Agora, se o banco não conseguir demonstrar isso, ou seja, Matheus, isso não aconteceu comigo. Eu já ganhava 5.000 por mês e mesmo assim o banco me colocou lá um monte de contrato, precisava do dinheiro, eu peguei emprestado, quando eu vi eu não conseguia mais pagar. Então, a minha comprovação de renda sempre foi 5.000. Nesse caso, pode ser sim que a lei ela seja para você e você consiga ser protegido pela lei do superendividamento. Só que, mesmo assim, eu gosto lá no nosso escritório de usar a lei como última hipótese, última ratio. A lei, ela é teu último tiro. Então, primeiro eu vou receber você no meu escritório, eu vou entender o seu caso, vamos pegar esse caso dos 250.000 em dívidas. E eu vou ver como é que estão esses processos, se o banco está te cobrando, se ele não está te cobrando. Se ele está te cobrando judicialmente, eu vou proteger você da melhor forma que eu posso. Vou intervir no processo, vou entrar em contato com o banco, vou buscar outros meios para não te prejudicar. Para que a gente possa, quem sabe, buscar uma estratégia de ganhar tempo e aí conseguir pagar isso no longo prazo. Talvez, às vezes, com uma proposta de pagamento à vista, com um desconto condicionado ao pagamento à vista. Se a gente perceber que isso não está dando certo, aí sim vem a ação pelo superendividamento. Só que essa ação, ela acaba sendo uma ação que é o teu último tiro. Então a gente não vai gastar ele sem a devida necessidade. Fora que ela não é bem vantajosa, porque você vai pagar a dívida, só que o que vai acontecer é que você vai renegociar. Isso serve mais lembrando que o meu exemplo são 5 contratos com um único banco, né? Então, esse caso em específico, como é um único banco, não faz tanto sentido assim, porque você pode buscar essa renegociação direto com o banco. A lei, ela serve mais quando você tem 5 bancos, um contrato em cada banco, ou 2 ou 3, mas você tem vários credores e está confuso, está difícil, porque não adianta você negociar com a Sicredi, sendo que o Bradesco não negocia. Você nunca consegue resolver sua vida.
Aí sim, nesse caso, como são muitos bancos, você apresenta um plano de pagamento e condiciona aquele pagamento para todos os credores receberem. Aí, com toda certeza, vai fazer muito mais sentido e você tem maior chance de ter êxito nessa ação. Então, se for um credor, eu só uso eu só uso a ação, a gente só entra com a ação se for a última hipótese. Puxa, já tentamos negociar, não deu certo, já fizemos todas as defesas possíveis, vamos entrar com a ação, né? Não tem o que fazer agora. Agora vai ter bloqueio de conta, vai ter incomodação, penhora de bens, não precisa dar um jeito. Aí, assim a gente entra com a ação. Mas se forem vários credores, já aconteceu, situação com 7 credores, 8 credores, aí eu tenho uma situação de um superendividamento que é difícil resolver, porque eu tenho ali várias pessoas envolvidas nesse processo e que eu não consigo às vezes resolver com 2, 3 e não vai resolver a minha vida. A lei do superendividamento, então, é uma lei que protege, sim, um consumidor. Ela é muito nova e, por isso, o próprio judiciário ainda está se adaptando em como que eu aplico essa lei, como que eu protejo melhor esse consumidor. Então, por isso, a gente sempre evita o uso em última hipótese. Eu sei que é de 21, a gente já está em 25, já foram 4 anos aí, mas ela começou a ser melhor aplicada em 2023, 2024. Então, é agora que a gente está vendo melhor os resultados dessas decisões de superendividamento. A gente sabe que o lobby bancário é muito forte no Poder Judiciário, que existe uma pressão muito forte para não alterar a situação do contrato. Então a gente tem esse receio, por isso que a gente prefere não se valer dessa alternativa, se não for necessário. Mas se você tem alguma dívida com bancos ou com outros credores, está aí uma alternativa. A lei do superendividamento, através então de uma ação pelo superendividamento, para reorganizar suas dívidas e pagar o que cabe ali dentro do seu salário. Então, nesse nosso exemplo, está falando que o seu salário é R$5.000. Então, o que cabe nesses 5 mil? 1.500, 2.000 por mês? Mas para todos os credores, isso vai fazer sentido? É isso tudo que é analisado dentro do processo judicial. Tá bom? E se você gosta de vídeos assim, não deixa de curtir, comentar, compartilhar com os seus amigos e ativar o sininho para receber os vídeos, a notificação dos vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima.